Você já teve a sensação de que algo grande está prestes a acontecer na sua vida, mas ao mesmo tempo tudo ainda parece difícil? Como se você estivesse se esforçando, trabalhando, tentando melhorar, buscando crescer espiritualmente, mas os resultados ainda não aparecem. Talvez você esteja tentando organizar sua vida financeira, tentando ter mais paz, mais propósito, mais liberdade, mas às vezes parece que você está preso no mesmo lugar. E sabe o que muitas pessoas não percebem? Na Bíblia, antes de Deus mudar completamente a história de alguém, quase sempre existem sinais. Pequenos sinais, mudanças sutis, situações que parecem comuns, mas que na verdade estão preparando uma grande virada. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Durante mais de 400 anos, eles viveram como escravos no Egito. Parecia que nada mudaria. Parecia que aquela realidade seria permanente. Mas pouco antes da libertação acontecer, Deus revela algo poderoso em Êxodo capítulo 11. Ali começa a aparecer o sinal que a história deles estava prestes a mudar para sempre. E o mais interessante é que esse princípio não ficou preso ao passado. Ele continua acontecendo hoje. Então, neste vídeo vamos entender qual é esse sinal, por que ele aparece antes das grandes mudanças da vida e como reconhecer quando Deus está preparando uma nova fase de prosperidade, de liberdade, de propósito. Para entender esse sinal, precisamos olhar rapidamente para o contexto do Êxodo capítulo 11. O povo de Israel estava vivendo uma realidade extremamente difícil. Eles haviam passado mais de 400 anos em escravidão no Egito. 4 séculos de sofrimento, trabalho forçado, humilhação e falta de liberdade. Imagine nascer em um lugar onde seus pais são escravos, seus avós foram escravos, e todos ao seu redor acreditam que essa é simplesmente a vida que existe para você. Com o passar do tempo, muitos já nem acreditavam que algo poderia mudar. Parecia que aquela realidade permaneceria ou seria permanente. Mas é justamente nesse momento da história que algo extraordinário começa a acontecer. Antes da libertação definitiva, antes do mar se abrir, antes da grande saída do Egito, Deus anuncia algo surpreendente. Ele diz que o povo não sairia apenas livre. Eles sairiam honrados, restaurados e com recursos para reconstruir a vida. Ou seja, Deus não estava apenas tirando o povo da escravidão. Ele estava restaurando a dignidade, devolvendo o propósito e abrindo o caminho para uma nova prosperidade. E aqui existe um princípio que muitas pessoas esquecem. Deus não apenas liberta, Ele também restaura aquilo que parecia perdido. Quando Deus muda a história de alguém, Ele não quer apenas que a pessoa sobreviva. Ele quer que ela comece ou recomece com sabedoria, com propósito e capacidade de construir algo novo. E se olharmos para a realidade de hoje, percebemos que muitas pessoas vivem uma espécie de escravidão moderna. Não é uma escravidão física como no Egito, mas é uma prisão que prende a mente, prende o coração
e prende a vida. Pessoas presas em dívidas que parecem nunca terminar, pessoas frustradas profissionalmente, trabalhando muito, mas sem ver progresso, pessoas com a sensação constante de estagnação, como se a vida estivesse parada, e muitas outras vivendo sem direção, sem propósito claro. Mas a mensagem de Êxodo 11 nos lembra de algo muito importante. Antes das grandes viradas da vida, quase sempre existem sinais. Pequenos sinais de que algo está sendo preparado. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, você começa a perceber que a sua história pode estar muito mais perto de mudar do que você imagina. Então vamos analisar alguns sinais. O primeiro sinal, Deus começa a mudar sua mentalidade. O primeiro sinal de que Deus está prestes a mudar a história de alguém não aparece nas circunstâncias, aparece na mente. Antes da libertação física acontecer, algo começou a mudar dentro do povo de Israel. Durante séculos eles viveram como escravos. A escravidão não era apenas uma realidade externa, ela também tinha se tornado uma mentalidade. Quando uma pessoa vive muito tempo em uma situação difícil, ela começa a acreditar que aquilo é tudo que existe. Mas antes da saída do Egito, algo começou a acontecer no coração e na mente do povo. Eles começaram a acreditar que a libertação era possível. Isso revela um princípio muito importante que aparece várias vezes na Bíblia. Toda grande transformação começa primeiro na mente. Antes de Deus mudar o ambiente ao nosso redor, muitas vezes ele começa mudando a forma como a gente enxerga a nossa própria vida. Ele começa mudando nossa visão de futuro, nossa mentalidade e a nossa coragem de tentar algo novo. Porque uma pessoa que acredita que nada vai mudar, dificilmente age de forma diferente. Mas quando a mente começa a se abrir para novas possibilidades, algo poderoso começa a acontecer. E isso também acontece muito na vida das pessoas hoje. Às vezes, o primeiro sinal de mudança não é o dinheiro chegando. Não é uma promoção, não é uma grande oportunidade. O primeiro sinal é algo muito mais silencioso. É quando a pessoa começa a pensar diferente. Ela começa, por exemplo, a sentir vontade de aprender algo novo, começa a estudar, buscar conhecimento, a desenvolver habilidades que antes ela nem considerava. Outras vezes a pessoa começa a pensar em empreender, criar algo próprio, encontrar novas formas de gerar renda e construir liberdade. Em muitos casos, a mudança começa quando alguém decide finalmente organizar sua vida financeira. Começa a entender como o dinheiro funciona, como investir melhor, como sair das dívidas e construir estabilidade. Talvez o sinal mais importante seja este. A pessoa começa a acreditar que pode viver melhor do que está vivendo hoje. Pode ter mais paz, pode ter mais liberdade, pode ter mais propósito, mais realização. Essa mudança parece simples, mas ela é extremamente poderosa. Porque a mentalidade de escassez faz a pessoa acreditar que não adianta tentar, nada vai mudar, minha vida sempre foi assim. Mas quando Deus começa a preparar uma nova fase, Ele muitas vezes começa quebrando essa mentalidade limitada.
E aqui existe um conselho muito prático que pode transformar a vida de qualquer pessoa. A mudança começa quando você decide não aceitar mais a mentalidade de escassez. Isso não significa ignorar a realidade. Significa decidir que a sua história não precisa terminar onde ela começou. Significa acreditar que com sabedoria, disciplina, fé e ação é possível construir uma vida mais livre, mais equilibrada e com muito mais propósito. E muitas vezes esse é o primeiro sinal de que algo maior já está sendo preparado. Outro sinal é que oportunidades começam a aparecer. Deus está preparando na sua vida, ou seja, outro sinal de que Deus está preparando uma grande mudança na sua vida é quando as oportunidades começam a aparecer de maneiras inesperadas. Em Êxodo 11 vemos algo muito curioso acontecendo. Durante séculos, os egípcios olharam para o povo de Israel apenas como escravos. Eles eram vistos como mão de obra, como pessoas sem valor, sem poder e sem voz. Mas pouco antes da libertação acontecer, a Bíblia mostra algo surpreendente. Deus fez com que os egípcios passassem a olhar para o povo de Israel com favor. O povo que antes era desprezado começou a ser respeitado e ouvido. Isso revela um princípio espiritual e também muito prático. Quando chega o tempo da virada, portas começam a se abrir. E muitas vezes essas portas aparecem de forma simples, quase discreta. Na vida moderna, isso pode acontecer de várias maneiras. Às vezes surgem novas conexões, pessoas que aparecem no momento certo e que ajudam você a enxergar novas possibilidades. Outras vezes começam a surgir novas ideias, soluções criativas para problemas antigos. Também pode aparecer oportunidades inesperadas, como um trabalho diferente, um convite para participar de um projeto ou uma nova área de atuação. E em muitos casos começam a surgir pessoas dispostas a ajudar, aconselhar ou apoiar você em alguma etapa da sua caminhada. Mas aqui existe algo muito importante. Muitas pessoas não percebem essas oportunidades. Elas passam pela vida esperando algo grandioso, um milagre evidente, uma mudança enorme de uma vez só. E acabam ignorando as pequenas portas que começam a abrir. Por exemplo, alguém pode oferecer uma parceria de trabalho, mas a pessoa recusa por medo ou insegurança. Ou surge uma oportunidade de aprender algo novo, fazer um curso, desenvolver uma habilidade, mas a pessoa pensa, isso não é para mim. Outras vezes aparece uma ideia de negócio, uma solução criativa, algo que poderia gerar renda ou abrir novos caminhos, mas a pessoa deixa a ideia passar. O problema é que muitas mudanças começam exatamente assim, com pequenas oportunidades. A libertação do povo de Israel também começou com sinais, que à primeira vista pareciam ou poderiam parecer simples, mas eles eram parte de algo muito maior que estava sendo preparado. E aqui fica um conselho muito importante para a vida. As oportunidades muitas vezes são o começo da mudança que você está pedindo a Deus. Às vezes a resposta para uma oração não chega como algo espetacular. Ela chega na forma de uma conversa, de uma ideia, de uma pessoa, ou uma porta que começa a se abrir. Por isso, quando você começa a perceber novas possibilidades surgindo na sua vida, talvez não seja coincidência.
pode ser um sinal de que uma nova fase está começando a ser construída. O terceiro sinal é que Deus começa a restaurar sua dignidade. O terceiro sinal de que Deus está preparando uma grande mudança na sua vida é quando Ele começa a restaurar sua dignidade. Em Êxodo 11, pouco antes do povo sair do Egito, acontece algo significativo. Deus orienta que os israelitas pedissem aos egípcios objetos de ouro, prata e outros recursos. E algo surpreendente acontece: os egípcios entregam esses bens ao povo. Isso não era apenas uma questão material. Aquilo simbolizava algo muito mais profundo. Depois de séculos de escravidão, Deus estava restaurando 3 coisas fundamentais na vida daquele povo: honra, dignidade e capacidade de reconstrução. Eles não sairiam do Egito apenas livres. Eles sairiam com recursos para começar uma nova história. Esse detalhe revela algo importante sobre a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. Deus não quer apenas tirar alguém de uma situação difícil. Ele quer restaurar a pessoa de forma completa. Ele quer devolver a dignidade que foi perdida, a confiança que foi quebrada e as condições necessárias para recomeçar. Isso também se aplica muito à realidade de hoje. Muitas pessoas pensam que prosperidade significa apenas ganhar mais dinheiro. Mas a prosperidade verdadeira é muito mais profunda do que isso. Prosperidade verdadeira inclui paz interior, a tranquilidade de viver sem medo constante do futuro, inclui saúde emocional, a capacidade de viver com equilíbrio, sem carregar um peso constante de ansiedade ou frustração, inclui liberdade financeira, que permite fazer escolhas com mais autonomia e responsabilidade, e inclui também propósito de vida, a sensação de que aquilo que você faz tem significado e impacto. Quando Deus começa a mudar a vida de alguém, o objetivo não é apenas fazer com que a pessoa sobreviva. Ele quer que essa pessoa construa algo novo, algo que possa gerar estabilidade, crescimento e também ajudar outras pessoas. Porque uma vida verdadeiramente próspera não é aquela que acumula riquezas para si. É aquela que cria valor, que abre caminhos e contribui para o bem dos outros. Por isso, prosperidade com sabedoria significa algo muito importante. Usar os recursos que você tem para construir uma vida melhor e também para transformar a vida de outras pessoas. Pode ser ajudando a família, pode ser criando oportunidades para outras pessoas, pode ser compartilhando conhecimento, experiência ou apoio. A verdadeira prosperidade não é apenas ter mais, é viver com dignidade, propósito e a capacidade de fazer o bem com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Enquanto esse processo, ou melhor, e quando esse processo começa na vida de alguém, muitas vezes é um sinal de que uma nova fase está sendo preparada. Por isso é importante e sempre bom estar atento aos sinais. Muitas vezes os sinais aparecem, mas nem todo mundo percebe. Muitas vezes Deus já está preparando uma mudança, abrindo caminhos, colocando oportunidades diante de nós, mas estamos tão distraídos, tão preocupados ou tão presos à rotina que simplesmente não enxergamos. Para perceber esses sinais, é necessário desenvolver uma postura diferente diante da vida. É preciso estar presente.
vivendo com mais atenção ao que acontece ao nosso redor. Estar atento, observando as pequenas mudanças, as novas oportunidades e até as conversas que surgem inesperadamente. Também é importante viver de forma consciente, refletindo sobre nossas escolhas, nossos pensamentos e a direção que a nossa vida está tomando. E, acima de tudo, estar conectado com Deus e com a vida, buscando sabedoria para entender o que cada momento pode estar ensinando. Algumas práticas simples podem ajudar muito nesse processo, como reservar pequenos momentos de silêncio durante o dia, tirar um tempo para refletir sobre a nossa vida, nossas decisões e nossos próximos passos. Aprender a observar oportunidades, mesmo aquelas que parecem pequenas no início. E desenvolver o hábito de agradecer pelo que já existe, porque a gratidão abre nossa mente para perceber novas possibilidades. Quando começamos a viver a vida dessa forma, algo interessante acontece. Passamos a perceber que muitas vezes Deus já está se movendo na nossa vida antes mesmo da grande mudança acontecer. A história de Êxodo 11 nos lembra de algo importante. Deus não esquece de ninguém. Mesmo quando parece que o tempo está passando e nada está mudando, Deus continua trabalhando nos bastidores da nossa história. O povo de Israel passou séculos em escravidão. Muitas gerações nasceram e morreram sem ver a mudança acontecer. Mas quando chegou o tempo certo, tudo começou a se alinhar. E essa história nos ensina um padrão muito claro. Antes da libertação vem o aviso. Antes da virada vem os sinais. Antes da prosperidade vem a mudança de mentalidade. Primeiro Deus começa a trabalhar dentro de nós, depois Ele começa a abrir caminhos ao nosso redor. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil. Talvez esteja enfrentando desafios financeiros, incertezas profissionais, ou até aquela sensação de que sua vida poderia estar em outro lugar, mas parece que nada acontece. Mas isso não significa que sua história terminou. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser que você esteja vivendo o início de uma transformação. Pode ser que Deus esteja preparando você para algo novo, uma nova fase com mais crescimento e maturidade, uma nova mentalidade mais forte, mais sábia e mais preparada para construir. Talvez até uma nova vida com mais liberdade, propósito e paz. Muitas grandes mudanças na Bíblia começaram exatamente assim, com pequenos sinais que depois se transformaram em grandes viradas. E quem aprende a reconhecer esses sinais começa a perceber que a história ainda está sendo escrita. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu quero te fazer um convite simples. Escreva aqui nos comentários: eu estou pronto para a mudança. Pode parecer algo pequeno, mas quando você declara isso, você também reforça dentro de si a decisão de não aceitar mais viver preso à escassez, ao medo ou à estagnação. E além disso, seu comentário ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Agora preste muita atenção nisso. O que vimos em Êxodo 11 foi apenas o começo da virada. Mas no próximo capítulo, Êxodo 12, acontece algo mais profundo. Ali aparecem 3 princípios poderosos que prepararam o povo para a libertação definitiva e para uma nova vida de prosperidade, propósito e liberdade. São princípios que continuam extremamente atuais
e que podem transformar completamente a forma como você encara dinheiro, decisões, propósito e a construção de uma vida verdadeiramente próspera. Então não pare por aqui. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele você vai descobrir os 3 princípios de Êxodo 12 que podem mudar sua mentalidade e abrir um novo caminho para a sua vida. E se você quer continuar aprendendo como viver prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria e uma vida mais livre e realizada, aproveite também para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo.